Primeiramente, bom dia. Bundinha. Eu suspeitei que a piada ia ser meio ruim, não ia ter muita gente que ia rir, então eu preparei a risada também. Assim eu me sinto um pouco melhor. Tá. Então, eu vou ficar meio perto aqui, que eu sou meio ceguetinha. Eu deixei umas anotações aqui. Então, eu vou falar sobre saindo na caixa, um novo workflow para a produção de projetos web. Saindo na caixa, porque é saindo da caixa mesmo. Eu vou falar de algo que é um pouco diferente da forma que a gente vem trabalhando atualmente. Então, a gente tem que esquecer um pouco assim, a forma que a gente trabalha para tentar entender as vantagens do que está sendo proposto aqui. Então, falando um pouco sobre mim, eu sou desenvolvedor front-end, sou fundador da empresa Grifo. A empresa Grifo foi a primeira empresa do nosso mercado a focar em front-end. Ela foi aberta com o intuito de atender essa demanda. A gente abriu ela lá na época que a gente usava XHTML, ainda nem tinha HTML5. Então, era uma necessidade muito grande, então a gente resolveu abrir a Grifo. E o terceiro item, eu sou paraquedista. Eu gosto de falar isso porque tem uma coisa que é interessante. Eu acho importante, na verdade, todo mundo, qualquer profissão que tiver, pode amar aquilo que faz, mas sempre vai ter estresse envolvido, porque tem obrigações, tem pessoas, e num ambiente com pessoas não tem como tu prever o cenário que vai estar ali. Em algum momento tu vai te estressar com alguma coisa. Então eu sempre aconselho todo mundo que tem algum hobby, alguma coisa para chegar final de semana lá e aliviar totalmente do estresse, assim. E o meu é o paraquedismo. Então, começando um pouco a contextualização. Uma frase de Edward Tenner: todo desenvolvimento tecnológico tende a deixar os processos mais rápidos. Isso a gente vê bem claramente no nosso mercado. Conforme as coisas vão evoluindo, os processos vão ficando mais rápidos. Em tudo isso, produzir carro, construir casa, web e tudo mais. Consequentemente, a exigência também é muito maior. As pessoas esperam que as coisas sejam entregues com um prazo muito menor. Então, tem sempre o deadline lá incomodando, a gente não pode estourar aquele deadline, né? Outras coisas que estão envolvidas nos projetos que a gente trabalha são custos muito reduzidos, o que acaba complicando também. Por exemplo, a empresa tem um prazo curto e vai colocar só um desenvolvedor lá, sendo que precisava 2, só que o custo do projeto, por ser muito reduzido, não vai cobrir. Então, aquele cara vai ter que trabalhar muito mais, produzir muito mais do que ele costuma produzir. Outra questão que a gente tem no nosso cenário atual, muito diferente do que a gente tinha antigamente, né? Hoje a gente tem uma série de dispositivos a suportar, navegadores, sistemas operacionais, quando antes era somente se preocupar lá com o Internet Explorer 6 lá no Windows. Então, a gente vê aí que o cenário atual ele é bem mais complicado do que era antigamente, né? E, antigamente, até nem se usava a parte de arquitetura de informação. A gente trabalhava, fazia o design, depois fazia o front-end, que normalmente era um estagiário, fazia o back-end, e aí, com o tempo, isso daí começou a evoluir. O front-end começou a ser mais reconhecido, ali quando começou a surgir o HTML5, veio a questão da arquitetura de informação, que do que eu vi no mercado, assim, foi, pelo menos na empresa que eu trabalhava na época, foi mais uma questão para se proteger do cliente, digamos assim, porque chegava, os diretores de arte faziam todo o projeto e aí o cliente pedia para mudar tudo e dava um trabalho a mais. Então, resolveram adicionar arquitetura de informação, pegar a assinatura do cliente e aí depois partir para o design. Mas talvez possa ser só o caso da empresa que eu trabalhava. A arquitetura de informação tem uma série de outras vantagens.
Só que isso não atende mais. E eu acredito que, mesmo nessa época, esse formato não era tão interessante. Por que eu digo isso? Porque o que se faz ali na fase de arquitetura de informação, além dos estudos de UX e tudo mais, costuma-se fazer wireframes. Esses wireframes, depois, eles são passados para o design, entre aspas, botar cor nesses desenhos, né? Então, é um trabalho a mais que está sendo feito em cima da arquitetura de informação, e depois o front-end que vai estar refazendo tudo que tudo que foi feito no design, porém ele vai estar fazendo no navegador ao invés de um PSD ou um PNG. E por fim a integração back-end, né? Esse é o formato que costuma se trabalhar hoje, né? E o cliente acostumou com isso. Então ele contrata essas etapas, ele espera entregáveis. Ele paga X para o wireframe, X para o design, X para o front-end, X para o back-end, totalizando o valor do projeto, né? Então, o cliente já está acostumado com esse formato. E o que eu digo que isso nos leva? A uma nova era de burocracia, uma burocracia digital, que, em vez de a gente começar a acumular um monte de papel, a gente vai começar a acumular um monte de arquivos. E por que se trabalha nesse formato? Eu tentei descobrir, mas não descobri. Eu suponho, uma suposição minha, que seja pela forma que a web começou a ganhar tamanho, assim, que foi muito pela parte do mercado de publicidade, onde, como os publicitários são mais focados na parte do design, tem que vender a coisa mais bonitinha e tal, começou se pensando mais no desenho, os projetos focados no design. Então, começou aquele formato, faz o design, aprova, como se fosse se gerar um impresso disso depois, né? Depois disso, daí sim se faz o front-end e se faz o back-end. E depois, como eu falei, entrou a parte do wireframe, né? Então, ainda para tentar entender um pouco do porquê que se trabalha assim, eu fiz algumas pesquisas. Eu enviei um questionário que eu tive 28 empresas respondentes, onde 90% dessas empresas seguem o workflow linear. Então, 86% das empresas trabalham nesse formato, pois acreditam que eles se adequam melhor a esse formato. Então, simplesmente chegaram ali e adotaram aquele formato por osmose, assim. É o formato que o pessoal que começou a trabalhar naquela empresa trabalhava anteriormente, então começaram a trabalhar dessa forma. 4% dos respondentes, que dentro desse cenário de 28 empresas, deve ser 2 respondentes, vê como um padrão de mercado, e 4 outros porcentos não percebem uma outra forma viável de se trabalhar. Enquanto o restante respondeu o outro e deu alguma outra justificativa, mas que não fugiu muito disso. Como eu estava falando, então 65% dessas empresas começou a trabalhar meio que por osmose, nunca fizeram um estudo sobre como que deveria ser esse processo de desenvolvimento, que dependendo da empresa, acredito que na maioria das empresas que vocês trabalham, é um dos processos mais importantes da empresa, porque está entregando o produto que a empresa gera. Enquanto 14% parou para pensar no início de suas operações. Então, 14% dos respondentes, quando montaram um negócio lá, eles deram uma analisada e vamos trabalhar nesse formato. Então, teve um pouquinho de penso. Já 21% dá mais atenção a esse processo. Isso também não quer dizer que eles estão fugindo daquele workflow linear, porque a gente já viu nas outras respostas que eles estão seguindo aquele workflow. Então, dentre esses respondentes, eu também procurei fazer umas entrevistas, onde eu identifiquei alguns problemas ocasionados por esse formato de trabalho. Um deles é falha na comunicação entre as equipes envolvidas. Então,
O designer faz alguma coisa lá, passa para o cara do front-end, só que falta comunicação, então tem algum problema que vai se ver só depois. Falta de integração entre as equipes envolvidas no projeto, que traz os mesmos problemas. Falha de comunicação entre a equipe e o cliente também. Isso daí foi um outro problema levantado, que é um problema mais crítico ainda, que vai ser identificado quando o cliente receber o projeto. Falta de envolvimento dos profissionais que executam uma atividade nas demais atividades. Isso aqui quer dizer, tipo, o designer ele é especialista em design, às vezes vindo do mercado publicitário ainda, entendendo mais de impressos. Então, ele já faz alguma coisa sem estar bem pensada para a web, né? Falta de conhecimentos profissionais que executam uma atividade sobre as outras atividades realizadas no projeto. Então, além dele não ter um know-how mínimo naquelas outras etapas que vão vir adiante, ele também não está nem aí porque vai ser desenvolvido depois. Ele entregou e esqueceu. E, além disso, prazos mal estimados por camadas gerenciais ou pelo próprio cliente. Então, eu trabalhei em cima desses problemas para tentar montar um modelo mais interessante. Aqui eu queria dar um exemplo desse tipo de problema. Com quem nunca aconteceu, quem nunca recebeu um design, um primeiro lote de telas. Só um parênteses. Esse workflow linear que eu digo não quer dizer que é um trabalho em cascata, tá? Ele pode ser um processo incremental, mas ele vai seguir aquele mesmo fluxo. Vai fazer o wireframe, design, front-end, back-end, aí depois vai receber um outro lote de telas, vai fazer tudo de novo. Então, aos poucos, ele vai entregando. Fecha parênteses. Então, aqui, o cara, front-end, recebeu um design, onde ele viu lá, módulo 1, 10 pixels embaixo, módulo 2, 10 pixels embaixo, módulo 3. Então, ele fez isso para aquele lote inteiro de telas que ele tinha, e aí ele recebeu um novo lote. Nesse novo lote, teve um novo módulo que era um texto ali no meio. Então, ele descobriu que o espaço embaixo dos módulos não era 10 pixels. O que foi isso? Foi a falha, seja do designer passar isso para o front-end ou acompanhar isso depois. É porque os caras não estão bem integrados na equipe, então acontece esse tipo de problema, né? E dependendo do tamanho do projeto, esse problema pode ser muito crítico, que vai se replicar durante o projeto. Então, a gente precisa sair mesmo um pouco da caixa para ver essa forma que está se trabalhando e tentar entender se ela realmente é vantajosa ou tentar esquecer isso e ver uma outra forma de se trabalhar se a gente nunca tivesse trabalhado dessa forma, né? Então, saindo da caixa mesmo. Então, eu montei um modelo que, na verdade, eu agreguei alguns conceitos nele e chamei esse modelo de Blue Sky. Por que Blue Sky? Assim como o Scrum faz uma analogia lá com rugby, eu procurei fazer uma analogia com paraquedismo que eu acho que tem a ver com essa ideia. Blue Sky é um cenário ideal no paraquedismo, onde a gente tem mais margem de risco. Assim, a gente pode errar um pouquinho mais. Claro, não pode errar muito, senão vai dar merda. Mas a gente tem uma margenzinha um pouco maior. Tipo, se sair um pouco mais longe da área, a gente consegue enxergar bem onde é que a gente está para conseguir voltar. Então, eu dei esse nome porque eu quero montar um modelo que seria uma forma mais ideal de se trabalhar, né? Então, eu comecei pensando, como é que é um site? Aí tem a questão das camadas, as camadas do front-end. A gente tem o conteúdo, que é a parte do HTML, a apresentação, que é a parte de CSS, e comportamento, que é a parte de JavaScript. O que é esse HTML? Ele não é já exatamente o que fazem lá nos wireframes, que é definir que conteúdo vai ter em cada tela, que tela vai para qual tela.
definir os módulos, como é que eles serão distribuídos. Então, por que não já fazer o wireframe direto no HTML? Tá? Então, mas é saindo da caixa mesmo, tem que pensar como se não existisse essa questão de design, não existisse o wireframe, a gente tivesse a web e estivesse começando a fazer tudo hoje, como é que a gente faria? Né? O CSS não é o design, porém no navegador, tipo, não tem porquê. A única vantagem de fazer no Photoshop lá é porque é drag and drop, porque o designer não tem aquele conhecimento do CSS. E o CSS não é algo complicado. Inclusive, a gente vai ter uma palestra depois, que eu acho que também vai ser bem interessante, que é CSS para designers. Então, eu criei um modelo, tá? Que depois eu vou voltar nele, que eu comecei com isso, mas eu pensei, não, mas se eu mostrar isso daqui, eu vou estar engessando o negócio de novo, vou entregar uma outra coisa, dizendo, esse aqui o processo tem que seguir isso daqui. Então, eu separei em módulos, tá? Porque é um negócio que é difícil de implementar numa empresa que está trabalhando já naquele formato, e isso aí não daria para ser implementado assim de cara, botar tudo de uma vez. Então, eu separei em módulos. O primeiro módulo são módulos que, na verdade, são conceitos. Tá? O primeiro módulo seria a questão de único entregável, que tem algumas ideias bem interessantes do Ben Callahan, que é bem essa questão. Não tem por que a gente ter uma série de entregáveis que eles vão só se replicando, a gente vai ter uma série de documentos e isso daí só vai se replicando durante o processo, só aumentando o trabalho. O que isso daí traz de vantagem? Ele traz mais responsabilidade para toda a equipe, porque cada um tem mais responsabilidade sobre todo. Então, o designer ele vai fazer o design, só que ele vai, provavelmente junto com o cara do front-end, porque a gente está pensando em único entregável, então já vai fazer direto no navegador, e então, consequentemente, a responsabilidade é dos dois. Então, eles já vão estar se preocupando mais com o projeto como um todo, que vai agregar qualidade. Além disso, a questão da integração, a equipe vai estar compartilhando mais ideias, tem mais envolvimento entre os integrantes da equipe, proporcionando um controle maior sobre o projeto por cada pessoa. Então, se precisar mudar alguma coisa no site, pode ser qualquer um integrante daquela equipe que vai fazer. Vou ter que acelerar um pouquinho aqui, que o meu tempo está acabando. A outra questão é o próximo módulo, é o Design in the Browser. Quantos já ouviram falar nesse conceito aqui? Em torno de 30%. Tá. Isso aqui é um conceito bem interessante que ele seria utilizado para implementar aquele módulo de único entregável, que é a questão de desenvolver o design direto no navegador. É aquela questão que eu estava falando, não tem por que o cara ficar arrastando elementos ali no Photoshop, e aí selecionando a cor, selecionando não sei o que. No CSS é só ele escrever aquilo ali, é só uma forma diferente de fazer. Então, isso daí vai trazer mais agilidade para o projeto, por causa que não vai estar se refazendo tudo que foi feito num PSD, não vai estar se fazendo de novo no navegador, traz mais alinhamento entre a equipe. Então, o alinhamento entre o designer e o cara do front-end é muito maior, evitando tipo aquele problema que eu mostrei lá do cara interpretar um alinhamento depois que recebe mais um lote de telas, ele vê que estava errado. Reduz conflitos, que é uma coisa que existe muito, conflitos entre designers e desenvolvedores. Desculpa os designers, mas eu vejo que muitos designers têm um ego muito alto, assim, então isso ajuda a gerar muito conflito. Voltando a essa questão ainda, a proposta daí, nesse caso do Design in the Browser, não dá para simplesmente uma empresa sair e dizer, tá, eu vou fazer. Botar para o designer para fazer lá o CSS se o cara não tiver muito conhecimento.
Então, a ideia é começar isso daí com pair programming entre o cara do front-end e o designer, tá? Porque assim o designer ele já vai estar aprendendo a mexer no CSS até que vai chegar um momento que ele vai conseguir fazer sozinho. Ou seja, isso aí é uma forma da empresa começar a fazer isso hoje já. Então, outro módulo, wireframe in the browser, é bem semelhante àquilo que eu tinha comentado no início. Por que não fazer o wireframe direto no HTML? Aí, isso daí é uma questão que acaba mudando um pouco os skills dos profissionais, né, que trabalham hoje. Mas nessa questão de pair programming, a gente consegue, digamos, consertar isso. Então, a gente pode fazer um pair programming entre um cara de arquitetura de informação e um cara do front-end. Ou então, em outros casos, o próprio cara do designer vai ser o cara do wireframe. Então, isso aí pode variar muito, por isso que eu quebrei em módulos, né? Então, o que isso daí traz de vantagem, fazer o wireframe direto no HTML? Traz mais organização, porque nesse momento, o que dá para ser feito também? Dá para se definir as classes, porque quem define os módulos é o arquiteto de informação. Então, ele já pode dar nome a esses módulos, Bom, eu vou voltar a essa questão depois. Então, ele pode dar nome da classe já para esses módulos, o que vai tornar o projeto um pouco mais semântico, nesse sentido. Traz mais aproveitamento, assim como no design, na questão do design in the browser. Tu não vai precisar replicar tudo de novo. O outro módulo é a questão do Atomic Design, de Brad Frost. Esse daí, quem é que já ouviu falar nesse conceito? Acho que tem mais gente. Isso daí é um outro conceito que ele pode ser agregado naqueles outros módulos, né? Então, se naquele design in the browser o cara já estiver pensando nesse formato aqui, já vai ficar um projeto mais organizado, né? Para quem não conhece ainda, eu vou explicar um pouco como é que é o Atomic Design, bem rápido. Depois procurem por Brad Frost, se não entenderem, podem me procurar. Ele é uma analogia da web com um modelo atômico, tá? Onde tem átomos, moléculas, organismos, templates e páginas. Os átomos, eles são como são os átomos, é o menor elemento possível numa página web, ou seja, seria uma label, um input, um button. Depois a gente tem a molécula, que seria um conjunto desses átomos que vai formar algum elemento do site. E depois a gente tem o organismo gerado, que vai ser um conjunto de moléculas. A partir disso, a gente tem o template, que já foge um pouco da analogia, mas todo mundo já conhece o que é um template. É aquele modelo que a gente vai seguir durante o projeto. E a página propriamente dita, onde é o conteúdo aplicado nesse template. Então, o que isso daí vai agregar? Vai agregar a parte de organização. Se pensar nessas questões de átomos, moléculas. Brad Frost tem lá no post do site dele que ele fez um exemplo, que é me fugiu agora, acho que é Pattern Lab, que é um modelo que ele diz de como que pode ser feito isso. O outro seria a questão do Bootstrap. Vocês já devem estar mais acostumados. Existem alguns bootstraps prontos que dá para ser utilizado, mas aconselha-se criar os próprios. Claro que depende também do tamanho do projeto que vai ser trabalhado. Se for um hot site que vai ser feito em 2 dias, não tem por que fazer um bootstrap. Mas se é um portal lá que vai perdurar por anos, acaba sendo muito vantajoso e também vai facilitar muito aquelas outras questões do designer poder fazer as coisas, um arquiteto de informação poder botar a mão em código. Um parênteses importante aqui nesse cara é só uma dica uma coisa que é muito feita para não fazer. Eu vejo em muitos bootstraps e em muitos CSS por aí também, que as pessoas usam classes com os nomes do estilo daquilo ali, tipo botão amarelo. Botão amarelo não faz sentido porque em algum momento alguém quer trocar aquela cor daquele botão.
porque CSS é estilo, que é alteração do CSS. Trocar ele para vermelho, já perdeu todo o sentido do HTML e está lá com as classes botão amarelo. Então, põe um nome mais semântico, tipo botão, formulário, ou ação primária, ação secundária, uma coisa nesse sentido. O próximo módulo é checklists. É um negócio extremamente simples, que também pode agregar muito ao projeto, na questão de qualidade e tudo mais, onde muitos projetos a gente acaba esquecendo de alguns detalhes banais, tipo botar um favicon. Então, a gente pode ter um checklist padrão assim, para todos os nossos projetos, onde a gente já deixa listado tudo que a gente precisa fazer para não esquecer. Para isso daí pode ser usado, tem diversas ferramentas na internet, tem Trello, Google Docs, dá para botar numa planilha, tem ferramentas próprias de checklist, tem essa daqui, que é o Web Developer Checklist, ele pode ser acessado em webdevchecklist.com. Claro que o interessante é fazer a sua própria, né? Não usar uma pronta. A questão do boilerplate também seria o outro módulo, onde o boilerplate, o pessoal já deve conhecer esse aqui, que é o HTML5 boilerplate. É um modelo para tu começar a desenvolver, para não a cada projeto que tu vai começar, ter que começar uma estrutura nova do zero, que de repente tu vai perder um dia com aquilo ali, e ele é igual para todos os projetos. Então, tu já deixa uma estrutura pronta e vai utilizando. Então, voltando rapidamente ao modelo, aqui seria como se eu estivesse usando todos aqueles módulos. Tá? Inicialmente, lá a gente teria um estudo de UX, definir escopo, os checklists poderiam já estar pronto, o boilerplate pronto, bootstrap pronto, não entra no meio do desenvolvimento. Né? Paralelo a isso, eu não abri muito, daí pode ser feito o CMS. E aí, o que é a primeira tarefa que tem que ser feita? Seria o HTML, que pode ser feita a arquitetura de informação diretamente nele. Nele serão definidas aquelas questões, conteúdos das telas, posições dos módulos, comportamento do link vai para onde. E a partir de ter esse HTML, aqui que está uma grande vantagem. A gente pode fazer todo o restante do projeto, tudo simultaneamente. A gente pode fazer, a partir do HTML, a gente já pode fazer o CSS, que o designer pode trabalhar. Aí eu botei aqui pontilhado o front-end, que ele pode estar ali como pair programming, pode ser só o cara do design. A partir do HTML também, sem ter nada mais, tu pode já fazer os comportamentos de JavaScript ou o próprio back-end. Não fica mais aquela questão de faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso, que acaba atrasando o projeto. Né? E, por fim, a entrega funcional, o que nos reduziu de um monte de entregável para um entregável só. Talvez dois, pode ter um entregável lá num estudo de UX. Quase finalizando, os grandes desafios de implementar isso, o que é? É a mentalidade que a gente trabalha hoje. Muita gente, o pessoal que eu conversei, grande parte falou, mas isso daí é muito complicado, o cara tem que ser muito sênior para conseguir fazer isso daí. Na verdade, não, porque é a questão da mentalidade que a gente trabalha hoje. Se a gente começasse a trabalhar hoje, não existisse web, a gente fosse começar olhando para aquilo que a gente tem das camadas front-end, seria muito mais fácil do que fazer da forma que a gente faz hoje. A outra questão é a mentalidade do cliente. O cliente tem que entender as vantagens disso. Então, a gente tem que saber vender isso para o cliente também. Isso é um outro desafio. E, para isso, as pessoas têm que trabalhar junto. Né? Então, se o pessoal não colaborar um com o outro, não vai ter como seguir esse modelo. Obrigado.